Eu vejo comunistas. Com que frequência? Todo tempo. Fala, galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, quando nós falamos do Papa Francisco, aparecem algumas afirmações aqui no canal, são totalmente absurdas. Aí você fica, oi? Como? Por isso, nós estamos criando agora aí essa série que vai falar das verdades, com fatos e realidades sobre as acusações que fazem sobre o Papa Francisco. E nós vamos começar pela maior delas. A maior acusação que aparece aqui é: o Papa Francisco é comunista. Então, nós vamos descobrir juntos se o Papa Francisco é ou não comunista. Mas antes, não esquece de ajudar esse canal aqui, curtindo e também se inscrevendo, ativando o sininho, porque toda essa investigação aqui deu trabalho, tá bom? E lembrando, assim que acabar esse vídeo aqui, você faz o seu comentário, dá o seu veredito conforme os fatos e realidades daqui, mas sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo! Bom, o que mais surgiu aqui nos comentários, e eu sempre vou tentar deixar os comentários aqui para você ver que eu não tô mentindo, que realmente isso acontece aqui no canal, tá bom? Surgiu aqui nos comentários o Papa Francisco é comunista, é marxista, porque ele se encontra apenas e só com comunistas e ditadores comunistas, marxistas, enfim, e que ele apoia apenas eles. Bom, vamos lá. O Papa Francisco não se encontrou só com comunistas, marxistas, ditadores, enfim. O Papa Francisco, inclusive, se encontrou aí com o presidente ucraniano, o Zelensky. Aliás, ele até tentou um encontro com o Putin, mas por conta, né, dessa situação de guerra aí, mas até agora ele não conseguiu, né? Ele tem tentado bastante, mas não foi possível. Além disso, ele conseguiu se encontrar com a rainha Elizabeth, claro, né, antes dela morrer. O ex-vice-presidente, o general Mourão, lembra dele, que fez parte do governo do Bolsonaro, também visitou o Papa Francisco. Bom dia! Ah, mas ele não encontrou o Trump. Não mesmo? Tem certeza que ele não encontrou o Trump? Não é isso que nós vemos nos noticiários de 6 anos atrás. Aliás, o encontro que o Trump, inclusive, definiu como, na época, né, como algo fantástico. E o Papa Francisco deu até alguns presentes para ele, inclusive aí uma escultura que mostra a questão da paz também para ele, né? Agora, em 2023, ele também encontrou, sabe quem que ele encontrou? O governador Zema, de Minas Gerais. E aí eu vou colocar um trechinho aqui para vocês poderem assistir, porque foi bem legal o Papa Francisco falando com ele. Muito prazer, sou governador do estado de Minas Gerais, no Brasil, 20 milhões de mineiros, o maior produtor de café do mundo e também a maior arte barroca do Brasil. Trouxe aqui uma lembrança para o senhor e quero que o senhor abençoe a nossa bandeira. Una vez escuché que los mineiros luchan por no hacer la guerra, no, pero cuando comienzan la guerra, luchan para poder terminarla, porque no la quieren terminar. Lutamos pela liberdade. Na nossa bandeira está escrito em latim: liberdade. Uma satisfação. Senhor los abençoe. Muito grato. E como nos esquecer do novo presidente da Argentina, o Milei, que criticou muito o Papa Francisco, inclusive falando que ele tinha afinidade com comunistas assassinos, né, que alguns até sempre colocam aí nos comentários, e também ele chegou a chamar o Papa Francisco de representante do maligno na Terra. Aí sabe o que o Papa Francisco fez? Após a eleição aí, né, após a vitória do Milei na Argentina, o Papa Francisco ligou para ele para parabenizá-lo e também abençoando aí toda essa gestão dele, né? Os assessores do Milei disseram que foi uma conversa muito agradável e durou cerca de mais ou menos uns 8, 9 minutos. Ah, e aí uma das maiores polêmicas. Mas ele não recebeu o Bolsonaro. Pois é, porque o ex-presidente não
quis. Oportunidade não faltou para ele, inclusive na canonização aí da Irmã Dulce, que ele não foi no encontro do G20 lá em 2021, que ele passou pelo Vaticano, mas ele não pediu nenhuma audiência geral com o Papa, não foi encontrar o Papa. Aliás, eles conheceram aí a Santa Sé só pelo lado de fora, como se fosse eu e você, assim, né? Aliás, o Papa Francisco, ele mandou condolências pela morte da mãe do Bolsonaro, que é a Olinda Bonturi Bolsonaro. Até a ex-primeira-dama e a ministra Damares, lá na época, visitaram o Papa Francisco. Tem fotos deles aí. Então, o Bolsonaro não encontrou realmente o Papa porque ele não quis, porque oportunidades não faltaram, gente. Então, essa desculpa aí já não cola mais, né? O Papa Francisco, ele sempre recebe as pessoas aí, tanto na audiência geral, que é aquela que tem um monte de gente que ele passa ali, né, abraçando, abençoando, e tem também a audiência privada, né? Ele sempre recebe as pessoas conforme a agenda. Gente, vamos lembrar assim, né? Jesus recebia e se sentava com cobradores de impostos, com pecadores, e nem por isso ele era um deles. Aliás, questionaram ele lá em Mateus, o capítulo 9, do 9 ao 13, lembra? E vale ressaltar também que inúmeros outros papas receberam líderes comunistas, inclusive o Bento XVI. O Papa, além de chefe do Estado do Vaticano, ele é líder espiritual da Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Portanto, ele precisa receber todos que ele conseguir, certo? Se nós formos nos basear aí só no só porque o Papa Francisco recebe comunistas, ele se torna um deles, então nós vamos ter que pegar toda a agenda dele desde 2013 até agora para comparar em números quantos comunistas e quantos direitistas, enfim, ele já encontrou até hoje, né? Vamos para o ponto 2. Papa Francisco apoiou e defendeu Lula. Essa é outra maior polêmica que aparece por aqui. Que ele apoiou Lula, que ele defendeu Lula, que ele ajudou o Lula a sair aí da cadeia. Eu já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir. O senhor Lula, ele é muito esperto. E é lógico que ele ia usar a imagem do Papa Francisco para se promover. E, infelizmente, o Papa, como outras pessoas também, caíram no conto do vigário de que ele é bonzinho. Mas isso não é novo, gente. Assim como o Pio XI também acreditou que Mussolini daria um ótimo governante, e a gente sabe no que deu, né? O Papa Francisco acreditou na inocência tanto do Lula quanto da Dilma, e isso a gente vai falar mais pra frente, mas vale lembrar que o que ele falou ali na entrevista, era uma entrevista, não condiz com a realidade, a gente sabe disso. Mas vamos ao fato da relação Papa Francisco e Lula. Olha essa fake news que foi criada pelos petistas. Faz 800 anos que um Papa não concede a Benediction Inocêncio, né, que é a bênção da inocência. Será concedida pelo Papa Francisco ao ex-presidente Lula em um encontro ao Vaticano. A bênção é concedida apenas aos inocentes. Olha aí a bagunça. A assessoria de imprensa do Vatican News, na época, né, que é o portal oficial aí do Vaticano, ela informou por meio de uma nota que desconhece essa bênção Benedict Innocentum, que seria concedida apenas aos inocentes por pontífices. E aí, ao comentar sobre a informação que o Papa teria feito essa oração ao Lula, a entidade, ou seja, o Vatican News, né, afirmou que, abre aspas, parece que teve gente que andou delirando. E o Vatican News também disse ainda que não conhece essa suposta bênção, embora não seja impossível que alguém, em algum momento do passado distante, essa bênção possa ter sido usada por algum Papa, mas o Vatican News classificou essa notícia aí como falsa. E a CNBB também se pronunciou naquela época e também falou que a informação é falsa, abre aspas. Não há incidência dessa bênção nos documentos da igreja. Outra notícia muito usada também aí para mostrar essa relação do Papa Francisco com Lula foi da questão de um livro que o Papa fez uma dedicatória ao Lula que estava na prisão. Palavras do próprio jornal, que eu peguei aí, o jornal É o País, que eu particularmente não gosto, mas olha só o que o É o País fala, abre aspas. Não deveria criar perplexidade para os católicos nem fazer o PT acreditar que se trata de uma absolvição papal, porque isso é só uma dedicatória. O Papa também já visitou, teve um Papa que também visitou pessoas que estavam presas, ele orou, pediu para que eles orassem. Gente, isso acontece até quando nós vamos numa visita pastoral. Aí, por exemplo, aqui em São Paulo, na FEBEM, isso acontece, isso não é nada de anormal, tá? Mas o Papa Francisco falou em entrevista, né, que o Lula e a Dilma eram inocentes. Vamos lá, gente. Se tem uma coisa que nós precisamos entender entrevista não é declaração de dogma, tá? O Papa Francisco pode explicar alguns dogmas ali, mas
Na maioria das vezes ali é mais a questão de opinião, orientação, não tem nada que determine um dogma. Não é dogma da igreja que o Lula e a Dilma são inocentes em nada, tá bom? E o que o Papa Francisco falou foi errado, né? Se você pegar o trecho, vou deixar o link aí, que ele falou que houve toda uma perseguição política. Isso não é real. A gente sabe como foi aqui, nós sabemos que há provas, existem as provas. A gente sabe de toda essa história, a gente viveu ela. Então, aquilo que o Papa Francisco falou, infelizmente, foi um erro, sim, mas se nós pegarmos, gente, não foi só ele que errou, não. Muitas pessoas já erraram na sua opinião ou na sua fala, tá bom? Aliás, na mesma entrevista, o Papa Francisco falou que o que conduz ele aí, né, o que conduz ele, o Papa Francisco, é a passagem de Mateus 25, que fala sobre os pobres, né? Eu estava nu e me destes uma roupa, eu estava com fome e me destes de comer. E aí, mais uma polêmica. O povo já tomou isso como se ele estivesse se chamando como comunista, né? Porque ele falou que se ser comunista é viver o evangelho, então ele é comunista. Mas ele não disse que ele é comunista. Ele apenas mostrou que o comunismo usa a justiça social, a pobreza, para os fins dele, mas não para o evangelho, entendeu? O povo ficou doido, mas não é a primeira vez que o Papa Francisco fala sobre isso. Em uma entrevista ao jornal Mensageiro, em 2014, o Papa Francisco disse o seguinte, abre aspas, eu digo apenas que os comunistas nos roubaram a bandeira dos pobres é cristã, a pobreza está no centro do evangelho, os pobres estão no centro do evangelho. Se olharmos, presta atenção no que ele vai falar, se olharmos Mateus 25, o protocolo sob o qual seremos julgados, tive fome, tive sede, estive no cárcere, estive doente, nu. Ou olhemos as bem-aventuranças, que é outra bandeira. Os comunistas dizem que tudo isso é comunista. Sim, como não? 20 séculos depois. Então, quando falamos de comunistas, nós poderíamos virar e dizer, então vocês são cristãos? Risadas do Papa Francisco. Entendeu que o que ele falou lá naquela entrevista, que é mais recente, que ele falou do Lula e da Dilma, tem tudo a ver também com essa fala que ele disse em 2014, ele falando que o comunismo usa o evangelho, a bandeira dos pobres. Detalhe, em 2014, o Papa Francisco também afirmou, abre aspas, nunca compartilhei a ideologia marxista. Eu vou repetir aqui. Nunca compartilhei a ideologia marxista, porque ela é falsa, mas conheci muitas boas pessoas que professavam o marxismo, afirmou o Santo Padre. O Santo Padre também explicou logo por que lhe importa tanto chegar aos pobres que precisa, abre aspas, o evangelho condena o culto à riqueza. O pauperismo é uma das interpretações críticas. Na Idade Média havia muitas correntes pauperistas. São Francisco teve a genialidade de colocar o tema pobreza no caminho evangélico. Jesus diz que se não se pode servir a dois amos, né, dois senhores, Deus e o dinheiro. E aí, continua o Papa Francisco. Quando formos julgados ao final dos tempos, Mateus 25, ele novamente cita Mateus 25, já é a terceira vez que ele está citando, só que nesse vídeo. Nos perguntarão sobre nossa proximidade com a pobreza. A pobreza nos afasta da idolatria e abre as portas para a providência. Zaqueu entrega metade das suas riquezas aos pobres e a quem tem seus celeiros cheios do próprio egoísmo, ao Senhor. Ao final, pedi-lhes as contas. Acredito ter expressado bem meu pensamento sobre a pobreza na Evangelii Gaudium, que foi o primeiro documento que o Papa Francisco escreveu. O Papa Francisco não falou mal do comunismo ou marxismo, ou mal duas vezes, ele falou várias vezes. Em 2018, o Papa Francisco voltou a criticar o marxismo e agora no prefácio do novo livro aí, né, naquela época dos textos de Bento XVI sobre fé e política. Ele fez essa fala aí ao jornal italiano La Stampa, que foi divulgado aí, né, o prefácio desse livro, Libertar a Liberdade, Fé e Política no Terceiro Milênio. Então ele também fala sobre essa questão. Em 2022, também falou sobre ideologia. Abre aspas para o Papa Francisco. Lembre-se, por exemplo, do mal causado pela ideologização da matriz marxista em alguns centros latino-americanos na década de 70. Aliás, gente, o Papa Francisco fala sobre isso há muito tempo. Lá em 2005, quando ele era cardeal, ele escreveu sobre o que restava da TL, num livro, né, de um amigo dele. Abre aspas. Com a derrubada do império totalitário do socialismo real, essas correntes ficaram afundadas no desconcerto, incapazes de um restabelecimento radical e de uma nova criatividade.
sobreviventes por inércia, embora haja ainda hoje quem as proponha anacronicamente. E também na Jornada Mundial da Juventude, no Brasil, né, o Papa Francisco falou ao Comitê de Organização aí do CELAM, e um dos trechos ele fala, abre aspas, a ideologização da mensagem evangélica é uma tentação que se verificou na igreja desde o início. Procurar uma hermenêutica de interpretação evangélica fora da mensagem do evangelho e fora da igreja, que é muito isso que o marxismo e o comunismo eles pregam quando se envolvem com a religião, né? Existem outras maneiras de ideologização da mensagem, atualmente aparecem na América Latina e no Caribe propostas desta índole. Menciono apenas algumas. O reducionismo socializante. Trata-se de uma pretensão interpretativa com base em uma hermenêutica de acordo com as ciências sociais, engloba os campos mais variados, desde o liberalismo do mercado até a categorização marxista. Bom, gente, olhando até aí, né, no ponto 3, se o Papa Francisco ele é comunista e marxista, ele está promovendo isso de forma errada, porque ele está criticando a própria ideologia, né, se ele for isso daí que o pessoal está falando. Vamos ao ponto 4. Alguns afirmam que o Papa Francisco ele defende ditaduras e ele nunca se pronunciou contra elas. Vamos aos prints, né? Porque acho que os prints falam melhor do que eu. Nicarágua suspende relações diplomáticas com o Vaticano após fala do Papa sobre Ortega. Papa condena a repressão na Nicarágua. O Papa compara o governo da Nicarágua à ditadura do Hitler. O Papa escreve a Nicolás Maduro para lhe dizer que está desiludido. E sobre a China, o Papa Francisco pede a liberdade para a fé católica na China. Gente, eu vejo tantas pessoas dando inúmeras soluções em relação a esse assunto aí sobre ditaduras, como o Papa tem que se colocar, como ele não tem que se colocar, como se fosse assim, cálculos matemáticos perfeitos para lidar com a ditadura. Mas se você tem, então, todas as soluções do mundo, por que você não resolve ela? Não é fácil lidar com o ser humano, né? Então, assim, a gente não vai conseguir dar todas as soluções para essas ditaduras. Só Deus sabe o que esses ditadores pensam e existe sim uma forma muito cautelosa de lidar com eles, porque eles não estão só com uma pessoa, eles estão com uma nação inteira. Então, é preciso tomar cuidado. E a igreja, o Vaticano, ela sempre busca lidar de uma forma muito delicada para não sofrer graves consequências em relação a isso. E o último ponto deste vídeo, que é o número 5. Abre aspas para este comentário. Eu não vi nenhuma reação do Papa Francisco sobre a aprovação do aborto na Argentina, que você não pesquisou, né? Se tivesse pesquisado, teria visto. Vale lembrar aqui, gente, que o aborto é uma das pautas aí do comunismo e do marxismo que eles sempre lutam a favor, e claro, os cristãos lutam contra porque nós somos a favor da vida. O aborto na Argentina foi legalizado no dia 30 de dezembro de 2020, para que algumas mulheres tivessem direito a interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª semana da gestação. Aí o texto recebeu 38 votos a favor e 29 contra, houve apenas uma abstenção. Papa Francisco, antes da votação no Senado da Argentina pela aprovação aí do aborto legal, né, no país, ele publicou nas redes sociais um posicionamento similar, usando Jesus Cristo como um exemplo de criança descartada. Abre aspas. O Filho de Deus nasceu descartado para nos dizer que todo descartado é filho de Deus. Veio ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frágil para podermos acolher com ternura as nossas fraquezas. Deixa eu só explicar porque vai ter gente que não vai entender. Quando o Papa Francisco fala que o Filho de Deus nasceu descartado, é porque ninguém acolheu Nossa Senhora e São José ali. Lembra que eles bateram, né, nas pousadas, ninguém acolheu eles e eles foram para onde? Ali, né, numa simples manjedoura, numa gruta, em meio aos animais, enfim, a gente sabe da situação, né, conforme está nos trechos bíblicos. E em 22 de novembro de 2020, ou seja, lá no dia 30 de dezembro foi aprovado, mas no dia 22 de novembro, o Papa Francisco enviou uma carta enviada à deputada argentina Victoria Morales Gorleri, em que o Papa Francisco havia reiterado a importância de proteger a vida diante das tentativas de legalizar o aborto na Argentina. Então, gente, vale lembrar que todo católico, sendo o Papa ou não, deve se pronunciar sempre contra o aborto. Você não precisa ficar esperando uma votação para mostrar que a vida importa. Qualquer vida importa. E sobre esse assunto, o Papa Francisco fala há muito tempo. Olha só, em 2018, em junho de 2018, o Papa Francisco disse que o aborto, em alguns casos, é o nazismo
com luvas brancas. 2 dias depois da aprovação do projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez pela Câmara dos Deputados na Argentina, o pontífice reagiu à derrota que sofreu em seu país de origem com declarações fortes. Em 2018 ainda, o Papa Francisco pontuou: lutar contra a injustiça é tão importante quanto combater o aborto, né? Que foi um documento aí, Gaudet et Exsultate, em que o Papa Francisco critica católicos que relativizam os ensinamentos sociais da igreja. Em 2013, o Papa Francisco discursou também: entre estes seres frágeis de que a igreja quer cuidar com predileção estão também os nascituros, os mais inermes e inocentes de todos, a quem hoje se quer negar a dignidade humana para poder fazer deles o que apetece, tirando-lhes a vida e promovendo legislações para que ninguém o possa impedir. Muitas vezes, para ridicularizar jocosamente a defesa que a igreja faz da vida dos nascituros, procura-se apresentar a sua posição como ideológica, obscurantista e conservadora, mas, no entanto, esta defesa da vida nascente está intimamente ligada à defesa de qualquer direito humano. Gente, tem muitos outros pontos aqui, mas não vai caber tudo nesse vídeo, né? Porque, assim, são muitas acusações que fazem ao Papa Francisco. Se você quer uma parte 2, né, sobre essa questão de acusações que fazem com o Papa Francisco na questão do comunismo, deixa aqui nos comentários. Eu quero que eu traga a parte 2 desse vídeo, tá bom? Mas, diante dessas notícias aí, o que nós podemos entender? Papa Francisco é ou não é comunista? Não, né, gente? Pelo contrário, ele é muito católico. Pelo menos o que nós apresentamos aqui de fatos e realidades. E quanto mais aqui no canal nós pesquisamos, nós lemos, nós ouvimos as suas falas, mais nós comprovamos isso. E pior, o quanto nós católicos deveríamos viver e buscar a verdade, mas nos atraímos muito mais por notícias falsas e acreditamos mais no que as pessoas falam da igreja do que é falado na própria igreja. Então, antes de eu encerrar isso daqui, eu vou deixar uma dica para você. Sempre que você ver alguém acusando o Papa, seja da forma que for, se você se deparar com manchetes, afirmações, você vai entrar no Google, você vai digitar Papa Francisco e o tema que você viu da manchete. Vai ler todas as fontes, principalmente vá atrás da fonte primária, leia, ouça. Se você não conseguir, é um outro idioma, coloca o Google Tradutor, mas busque para você saber de fato se isso é real ou não, ou se não é uma interpretação da pessoa, ou se a pessoa acabou se enganando, ou pior, né, se ela fez isso por maldade mesmo, certo? Bom, agora sim, chegou a hora de, diante de todos esses fatos, qual é o veredito? Papa Francisco é comunista ou não? Isso segundo a sua visão, porque a minha eu já deixei, né? Então deixa aqui nos comentários, faça esses comentários com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, porque vocês viram que alguns comentários passaram bem longe dessa regra, né? E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com aquele grupo, aquela pessoa que adora afirmar que o Papa é comunista. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!